há como não dizer, por exemplo, da figura de Dom Paulo Evaristo Arnes, que certamente ensinou não só com palavras, mas ensinou também com atos. E de atos, aqui nesta catedral, foram feitos vários, né? Tanto de um ponto de vista social, como também atos de natureza política, que mostram claramente que o cristianismo não é algo para ser vivido dentro de uma catedral apenas, mas é algo muito dinâmico, é algo que está inserido na sociedade onde está o cristianismo. Então, tenho essa grata memória de Dom Paulo Evaristo Arnes, e me parece que é um exemplo bastante claro, né, dessa importância que a catedral tem, não só para a questão confessional, mas também para questões que dizem respeito à própria alma da cidade, vamos assim dizer. Dom Paulo é uma figura extraordinária. Ele vai se transformar no cardeal arcebispo de São Paulo no ano de 1970. Quem o antecedeu, o cardeal Dom Agnello Rossi, não era uma pessoa que tinha o mesmo engajamento político que Dom Paulo Evaristo Arnes. Quando ele assume em 1970, então é como se mudasse da água para o vinho. Então nós vamos ter um homem que está à altura de seu papel e que vai desempenhar esse papel com muita força e sem medo, o que é uma coisa absolutamente extraordinária. Então, Dom Paulo é um frade franciscano que assume a regência da Catedral da Sé como cardeal arcebispo de São Paulo no ano de 1970 e vai permanecer durante mais de 20 anos, até 1998. Ele se mantém como cardeal arcebispo de São Paulo. E ele vai ser a pessoa que é a nossa referência nas lutas. Então, por exemplo, se alguém estivesse passando uma necessidade, se algum preso estivesse com torturas, ele nunca se negou a ir visitar esses presos. Então, era um homem que estava o tempo inteiro atrás das mazelas da população brasileira. Então, de fato, ele é o homem que representa o sentido da igreja. Então, se alguém tem alguma crença, alguma fé, se acredita na fé católica, essa fé católica diz que a opção, em primeiro lugar, é pelos pobres e pelos desvalidos. Quem foi Dom Paulo? Exatamente esse homem que seguiu à risca todos os ensinamentos do catolicismo e um homem que esteve à altura do papel que a gente imagina um cardeal arcebispo deveria ter. Dom Paulo Evaristo Arnes nasceu na colônia de Forquilha, em Santa Catarina, no ano de 1921. O cardeal morreu em 2016, aos 95 anos, em São Paulo, e dedicou a vida ao combate às injustiças. Uma vez foi questionado sobre como gostaria de ser lembrado, e a resposta foi amigo do povo. Nós temos também, no ano de 1984, enormes manifestações, e estas manifestações são, novamente, contra o regime militar, mas por luta por eleições diretas para presidente da República. Aos poucos foram sendo restauradas essas liberdades. Então começou-se, podendo votar para governador de estado, 1982, depois para prefeito, 1985, mas havia uma luta muito grande porque todos queriam escolher diretamente o presidente da República. Então, em 1984, todo mundo vai às ruas porque um deputado ele vai colocar uma emenda constitucional dizendo que a gente poderia votar diretamente para presidente da República. A emenda Dante de Oliveira, esse jovem deputado chamava-se Dante de Oliveira. Desde o final do ano de 1983 e ao longo até abril de 1984, quando a emenda foi efetivamente votada, as pessoas foram às ruas em todos os locais do Brasil, incluindo este local em que nós estamos, ou seja, a Catedral da Sé. Neste momento, a Catedral da Sé ela vai ter um papel absolutamente fundamental. Confesso a você que eu só me dou conta do tamanho da minha responsabilidade quando eu, por exemplo, preciso fazer alguma coisa lá no centro, eu vou voltando e eu olho para a catedral e vejo o tamanho dela, né, os desafios que eu tenho ao redor da catedral, os desafios são grandes. Eu sinto o peso da responsabilidade, não é? Tanto de dar uma resposta às pessoas que vêm aqui à catedral, que vêm buscar Deus, que vêm ter o seu momento de oração, que vem celebrar, como também me interpela os que não chegam à catedral, os que ficam à margem da catedral, né? Na calçada da catedral. Então essa é uma preocupação que eu trago comigo e eu sinto o peso dessa responsabilidade todas as vezes que eu celebro aqui, né? Então eu não me sinto maior do que nenhum padre, absolutamente.
porque o mesmo carinho, com a mesma devoção que eu celebro aqui, eu celebraria numa capelinha de um hospital, entendeu? E o valor da missa é o mesmo, não é? Como também se no meu lugar tivesse um outro padre, né, fosse já um padre já mais idoso, o valor seria o mesmo. Agora, pessoalmente, eu acho que eu posso traduzir assim, eu sinto o peso do desafio que é administrar o templo, né, fazer ela estar como ela está, bem cuidada, etc., e me sentir desafiado por tudo aquilo que está ao redor da catedral. Ela é um centro religioso, sem dúvida, o mais importante de São Paulo, da cidade, do estado de São Paulo, um dos mais importantes do Brasil. É uma catedral, inclusive, de grande beleza, de rara beleza. Este local em que nós estamos é belíssimo, vale a pena várias visitas, não uma só. Mas, além disso, ela tem um papel também que é um papel de resistência. Então, durante todo o regime militar, ela lutou e nos ajudou a lutar e a conquistar de volta as nossas liberdades democráticas.